Bom, boa tarde, ou no horário que vocês estiverem vendo esta gravação. Eu sou José Antônio, sou professor de nível superior, atualmente sem nenhuma turma, mas continuo professor. Estou trabalhando atualmente com formação de professores, justamente com o G Suite, tá? Implantação e formação para esse período aí, principalmente dessa urgência da pandemia, tá? E sou líder do GEG São Luís. Eu era líder sozinho, agora, graças a Deus, apareceram mais 2 líderes para dividir a tarefa, né? Já depois de um ano de formação do grupo, temos mais 2 líderes. O GSG São Luís é um GEG bem modesto, pequeno, a cidade não é das maiores capitais, mas a gente tem um certo trabalho, a gente tem uma certa atividade, uma certa intensidade, né? Tanto de encontros virtuais quanto de encontros presenciais, tá? Pois é isso. Vamos começar a apresentação. Um instantinho, por gentileza. Já estão com minha tela? Sim, estamos vendo. Uhum. Bom, aqui falando sobre o G Suite, um espaço de mobilização de aprendizagens, tá? Como já me apresentei aí, sou o José Antônio, falo um pouquinho sobre mim aí, rapidinho, já falei, vamos avançar. Bom, a gente tem, hoje, quando a gente fala em G Suite, nós temos aí algumas versões de G Suite, tá? Nós temos o G Suite Basic, para uma micro, pequena empresa que queira o G Suite, ele paga a conta individualmente, por usuário, tem desde um usuário, né? Você pode ter o G Suite para uma empresa, para um MEI, por exemplo, tá? Tem o G Suite Business, para empresas um pouco maiores, e o G Suite Enterprise para grandes corporações, tá? E na parte educacional, nós temos 2 versões de G Suite. G Suite for Education, que é o gratuito, e G Suite Enterprise for Education, que é um G Suite para instituições de educação maiores, a nível nacional, que tem a quantidade bem maior de alunos, tá? Assim, o que a gente vê a princípio, falando do G Suite também, isso é o que eu imaginava no começo, né? G Suite é um pacotão que junta todas essas ferramentas do Google. A gente vê dessa forma a princípio, como se fosse só isso, né? Porque nele tem o Gmail que a gente já conhece bastante, né, e usa bastante individualmente. Todas essas ferramentas aí que estão na tela, elas são disponíveis também individualmente. Se você tiver uma conta individual, elas estarão disponíveis, tá? Tem o Gmail, o Google Drive, o Google Agenda, documentos, todos esses aí, tá? A diferença quando você tem isso no G Suite é que isso aí vai estar num formato disponível para a instituição, tá? Você vai ter contas da instituição, você vai ter usuários da instituição. A instituição vai tomar conta como se fosse um Google da própria instituição. Então, você vai adicionar usuário, você vai retirar usuário, tá? E em relação ao Drive, principalmente, que é dos apps que serve de base ali para todos os outros, no sentido de armazenamento, o Drive ele é ilimitado. Então, é a grande vantagem em relação as contas individuais, tá? A gente tem uma separação assim de que alguns apps são para comunicação, o Gmail, o próprio Meet que a gente está usando, né? São aplicativos voltados para comunicação. Outros são para cooperação, para colaboração, como o Google Documentos, o Google Apresentações,
o Google Planilhas, tá? São apps voltados para compartilhamento, para trabalhar de forma colaborativa, tá? Se a gente comparar assim, antigamente no meu computador eu usava um editor de texto, uma planilha e um programa de apresentação. E agora isso está na internet. Não é somente isso, não é só que ele tem para a internet. A parte da colaboração melhorou muito. Antigamente você trabalhava no seu computador, terminava de fazer uma apresentação e enviava aquela apresentação por e-mail. Terminava de preparar uma aula, um documento, pegava aquela aula e enviava por e-mail para alguém. A versão ficava uma versão no seu computador e uma outra versão era enviada para a pessoa. Hoje você consegue trabalhar já na internet, já consegue trabalhar de forma colaborativa. Ou, se você quer trabalhar sozinho, você trabalha sozinho, mas não vai precisar reenviar aquele documento para as pessoas. A alteração que você fizer, as pessoas vão receber, porque aquilo ali já está na internet, tá? Já está disponível na internet, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui as telas dos ícones, que a gente se identifica mais, né, com esses ícones aí, tá bom? Então, vamos aqui, ó, o Google Drive, que é o primeiro, não sei se vocês estão conseguindo ver a tela toda, estão me vendo na imagem do cantinho, não? Deixa eu mudar aqui o ícone aqui para um ícone aqui, esse vai pegar. Tá dando para ver aí? Tá? O cursor tá grandão? Eu estou enxergando a tela e estou enxergando você também. Ah, tá certo. E o cursor ficou grandão para vocês? Ficou. Uhum. Tá. Pronto, então, aqui, o Google Drive, o primeiro, né? O Google Drive é o que armazena tudo, como a gente falou. Todo o armazenamento do G Suite está baseado no Google Drive. Se você tem uma conta individual, que seja @gmail, essa conta tem, salvo engano, 15 gigabytes de armazenamento, tá? Que o meu, por exemplo, está em 14 ponto alguma coisa, está estourando. A gente já tem que, quem é professor tem que criar 1, 2, 3 contas, e às vezes não consegue fazer tudo, né? Então, o Google Drive no G Suite, se a sua instituição tem uma conta do G Suite, esse passa a ser ilimitado. A gente sabe que o mundo não é ilimitado, né? O Google está mentindo para a gente, o Google tem um limite, né? O mundo tem um limite, mas eles não contam armazenamento. Enquanto você estiver colocando o arquivo ali, ele está aceitando, tá? É claro que a gente também não vai colocar tudo, porque a gente também perde até um pouco da organização, né? Se for colocando tudo. Mas a gente pode ir colocando coisas sem se preocupar com espaço. Então, isso é uma maravilha. Para quem é professor, é uma beleza, porque você vai deixar de ocupar o seu espaço do seu aparelho, do seu celular. A gente tem que lembrar que no Brasil tem várias realidades, e tem inúmeros professores, principalmente na nossa realidade de Maranhão, que o equipamento que ele vai usar é o aparelho celular, tá? É o dispositivo que ele vai usar. É o aparelho celular e o seu plano de dados móveis ali, né? Então, você liberar esse armazenamento do dispositivo do professor e passar isso para a nuvem, e uma nuvem com espaço limitado, é uma maravilha, tá? Então, só o Google Drive já justificaria a gente ter uma conta de G Suite na instituição, tá bom? Então, tudo é armazenado lá e tudo começa por lá, na realidade. O Google Drive é como se fosse aquele menu iniciado do Windows, né? Você pode começar todos os aplicativos do G Suite a partir dele. Você pode abrir direto o Google Drive e, a partir dali, iniciar um documento, uma planilha ou o que quiser, o que achar melhor, tá? Bom, depois do Google Drive, vem aí o Documentos, Google Documentos. Se a gente fosse comparar aí com as outras ferramentas dos outros, seria equivalente ao Word, seria equivalente a eu que uso o Linux, né? O LibreOffice. O LibreOffice seria o documento. O documento, até esqueci o nome dele, mas é o documento, do LibreOffice, tá? O Google Documentos já traz uma diferença enorme também em relação a um editor de texto que você usa no seu computador, tá? Você pode, por exemplo, você manda um arquivo, prepara um arquivo já direto na internet. Quando você compartilha aquele arquivo com outras pessoas, você pode compartilhar, primeiro, no formato de comentário. Você pode estar digitando ou já está com o arquivo pronto e alguém comentar aquele arquivo. Falar que aquele ponto ali não está legal, que aquele parágrafo ali não ficou muito bom. Isso, você tem comentaristas em cima do trabalho que você fez, ou que você está fazendo, tá? Se for um artigo, algo relativo a uma aula, os seus alunos vão poder comentar, ou seus pares, seus colegas professores, tá? Além disso, a gente tem a opção de compartilhar
como editor. Então, alguém vai trabalhar juntamente conosco na edição daquele arquivo, tá? Então, ele vai ser, assim como você, vai ser um editor, tá? Daquele arquivo. E o Google Documentos, ele já traz algumas coisas a partir daqui, né? A partir do Documentos, em relação a esses outros aqui que a gente vai falar, ele já traz uma coisa interessante do G Suite, que são os complementos, tá? O nome já diz, é um complemento ao que é o G Suite, tá? Então, você tem, por exemplo, professor de matemática, escreve muita fórmula matemática, e a gente sabe que lá naqueles programas de editor de texto, a gente tem algumas coisas que a gente vai lá e coloca para editar mais facilmente as fórmulas, tá? Tem professor que prefere trabalhar já com LaTeX, né? Ele não gosta nem de trabalhar com esses editores de texto comum. Ele escreve tanta fórmula matemática que fica cansativo para ele usar um editor de texto comum. Ele prefere digitar no modo texto, eles conhecem já os símbolos, e aquilo ali vira um documento gráfico depois, né? Então, o que um dos complementos, aliás, mais de um complemento do G Suite Documentos tem, é a escrita matemática. Você pode instalar um complemento e passar a escrever de forma matemática no documento, tá? Então, você tem o Google Documentos, que você compartilha, e que você instala um complemento que dá outras possibilidades. E tem vários N outros complementos, certo? Bom, o G Suite Google Planilhas, tá? Todos esses íconezinhos aqui, quer dizer, quase todos, eles são também apps. Eles estão disponíveis via o browser, via web, e também são aplicativos, tá? Como só tem um aqui que a gente aconselha que não usar em aplicativo, que eu acho que nem tem aplicativo para ele, que é o Google Sites. Engraçado que eu nem coloquei ele aqui, né? O Google Sites, tá? Mas a gente fala sobre ele. Ele não é legal trabalhar com ele em celular, é melhor que você use o computador. Assim como também o Google Formulários, tá? Também é melhor que você use no computador. Ok? Bom, então, o Planilhas do Google Sheets, ele tem, além da planilha comum, que a gente já faz tudo aquilo lá que faz na planilha comum, eu, por exemplo, dou aula de pesquisa operacional, é uma área lá que a gente usa da administração, na faculdade, né? Pesquisa operacional precisa de uma fórmula. E o semestre, acho que foi 2019-1 ou 2019-2, que eu estava dando essa disciplina, eu queria usar e não sabia que tinha. E tem um complemento para trabalhar no Google Planilhas com o Solver, que é uma parte que se usa para pesquisa operacional. E eu não sabia, eu passei a usar uma ferramenta que a gente usa no computador, como um Excel ou outra semelhante, né? Porque não sabia que no Google Planilhas já tinha um complemento para isso, tá? O que eu quero falar é o seguinte, que mesmo para as coisas mais complexas, muito provavelmente alguém já desenvolveu um complemento que você resolve aquele problema, tá? E o Google Planilhas, no caso, eu uso ele até assim, quando a gente faz, às vezes, algum evento, alguma ação filantrópica, que tem aquela prestação de conta, o que eu faço? Eu faço a prestação no Google Planilhas, porque eu coloco a planilha lá, disponibilizo ela via web e faço o link, a gente tira a foto da nota fiscal, a gente faz alguma compra, por exemplo, do evento, né? Tira a foto da nota fiscal e coloca o link dessa nota fiscal na planilha. Então, você está vendo, é como se fosse uma prestação de contas literalmente online, né? A gente está fazendo uma aquisição para o evento, fez a compra, tira a foto, põe lá e já está disponível na planilha. Se alguém estiver observando a nossa prestação de contas, já vai ver automaticamente o que está acontecendo, tá? Então, tem essas vantagens de se trabalhar online, tá? O Google Apresentações. O Google Apresentações, ele tem vários complementos. Um complemento bem interessante, tem que dizer que ele também faz a apresentação, né? Senão a gente fica só no complemento. Mas o complemento bem interessante que ele tem, para o professor, é o Peer Deck. O Peer Deck, você solicita a resposta da turma, a turma responde através de um link, e aquelas respostas são tabuladas automaticamente, você mostra automaticamente durante a aula, tá? É um complemento bem interessante do Google Apresentações. Além do que, ele faz essa apresentação online, como a gente está fazendo agora, ele tem uma coisa muito interessante para o Meet, que trabalhando junto com o Meet, eu não sei se funciona no Zoom ou em outras ferramentas, tá? Mas no Meet ele tem uma coisa muito interessante. O som da sua apresentação é escutado pelas outras pessoas que estão assistindo, tá? Isso é uma coisa complicada, às vezes difícil de entender.
uma coisa é o som ambiente, esse que a gente está falando aqui no microfone, que vocês estão captando do lado daí. Outra coisa era se tivesse um som na minha apresentação e eu quisesse transferir para vocês. Isso nem sempre é possível, tá? Se você está fazendo apresentação por aplicativo de outros fabricantes, isso às vezes você não consegue. Ou apresentação por outros aplicativos, tá? Isso às vezes você tem que ter um som aqui ambiente gravado e dar o play aqui para que saia no microfone e siga a sua apresentação, tá? Então ele tem essa vantagem, você consegue reproduzir o som da sua apresentação para os ouvintes, tá bom? E fora que o Google Apresentações, você consegue fazer coisas assim de publicar na web, aliás, todos eles têm essa opção, né? Todos três. Publicar, você terminou o seu trabalho, você pode facilmente publicar ele numa página, num site. Ele se transforma num HTML sozinho, isso internamente, isso vira uma publicação, tá? Num site, ou embutido no site, ou como um arquivo, tá? Da forma que você preferir. Bom, o Gmail já é esse Gmail que a gente conhece, com tudo isso que a gente conhece. A gente só começa a dar mais valor ao Gmail dentro do G Suite quando a gente vê as possibilidades de integração que ele tem com as outras ferramentas, tá? Quando o aluno do ensino fundamental começa a usar o Gmail para ver sua agenda, para se comunicar com o professor, isso passa a ser muito legal. Aquela agenda do papel, né? A gente sabe que no ensino fundamental, principalmente no Fundamental 1, né? A professora Caroline, do Fundamental 1, não é professora Carol? Não? Achei que era do Fundamental, falou que era a professora da mãe, do filho de alguém, achei que era do Fundamental. De educação infantil, eu sou. Então melhor ainda. Mas o Fundamental 1 ainda tem aquela... Mas é na educação infantil que o aluno começa a fazer agenda, não é? Que começa a escrever e tudo, que isso aí a gente não vai ter como acabar, né? A gente vai ter que, para exercitar a escrita, eu acredito que a gente vai continuar fazendo agenda escrita, né? Mas aí começa no Fundamental 1, que a gente já sabe que ele vai escrever, que ele não precisa mais fazer a agenda dele, a gente vê que os compromissos dele começam a aparecer no e-mail da criança. Isso é muito legal para a criança, né? Ela ter aquele compromisso, ela pegar o dispositivo que ela usa ou na escola ou em casa e ver lá no seu calendário que tem a aula tal, que tem atividade tal para entregar tal dia. É uma forma de organização muito legal para a criança começar a trabalhar. E para o adulto nem se fala, né? Você ter todos os seus compromissos acadêmicos organizados ali na agenda é uma maravilha, tá? Isso funciona melhor, é claro. O Google, o Gmail e a agenda, esses dois eles estão integrados, a agenda você acessa por dentro do Gmail, isso funciona melhor, é claro, se você usa também o Google Classroom, tá? Não obrigatoriamente, mas funciona melhor se você integra tudo com o Classroom, tá? Bom, além desses dois aqui, que a gente, hoje em dia, o Gmail ele trouxe mais opções, mais ferramentas, ele traz um verdadeiro gerenciamento pessoal ali dentro dele. Quando você envia um e-mail para alguém e você tem que cobrar alguém daquele e-mail, você pode agora acompanhar aquele e-mail, né? Você pode pedir para ele lembrar que aquela pessoa ainda não respondeu para você aquela solicitação que você fez. Tá? Então o Gmail começou a incorporar mais coisas. E isso atrelado à educação fica muito melhor, tá? A gente pode fazer aquele atendimento personalizado, educação ajustada para a pessoa, usando essas ferramentas do Gmail, tá? Tem algumas formas lá de se trabalhar com isso, tá? Isso integrado com o Google Agenda. O Google Groups, esse aqui, são grupos de e-mail, eu não vejo o uso dele massivo, assim, no ensino infantil, fundamental e médio. A partir do médio, talvez, tá? Mas eu vejo mais o uso dele no ensino superior, onde você pode criar tópicos de debates, tá? Que são, para evitar aquela história do debate via WhatsApp, né? Aquele debate não vai ser, aquele debate no WhatsApp é mais imediato, você não tem uma estrutura de tópicos, tá? E no Grupos, você tem a estrutura de tópicos, tá certo? Você consegue trabalhar com tópicos, tá bom? Bom, o outro é o Google Meet, que é essa ferramenta que nós estamos usando atualmente, que tem os vários recursos que a gente está utilizando, né, que a gente viu, tá? Eu não sei se eu paro por conta do barulho aqui ambiente um pouquinho, se eu continuo, pode continuar, não tem problema. Bom, o Google Meet,
ele, até pouquíssimo tempo, era uma ferramenta corporativa. Ela passou a ser uma ferramenta individual por conta do Google Hangout ter se afastado, ter saído um pouquinho de lado, né? A gente tinha um Hangout, até um Hangout muito legal, que era o Hangout On Air, que a gente fazia isso que a gente está fazendo e ao mesmo tempo publicava no YouTube. Era muito legal isso, essa opção. Tá? Vocês me dão só um minutinho, um instantinho, por gentileza, só. Pronto. Faz parte desses momentos ao vivo, tá? Com certeza. Bom, o Meet, então, virou essa ferramenta maravilhosa de interação. Como a gente estava falando, até pouco tempo isso era uma ferramenta corporativa e agora a gente pode usar e abusar para uso educacional, tá? Isso é muito bom para esse momento desse ensino remoto que a gente está tendo, é uma maravilha. Alguns estão usando demais do Meet, né? A gente fica triste assim, porque o uso é bom, mas o abuso não é, né? A gente tem notícia de escolas que começa às 7h30 da manhã com o Meet e termina às 11h30 da manhã, meio-dia, tá? Mas aí cada escola tem a sua realidade aqui, sabe? Mas não seria o recomendável, né? Tá? Mas o Meet, ele tem tanta interatividade que a gente hoje em dia até reclama. Por exemplo, a gente quer dar aula, mas os alunos querem conversar. Em sala de aula, isso é perfeitamente normal, que a gente esteja querendo dar aula e os alunos conversar. Tem aplicativo aí que tem aquela opção de multi-all, que aí você para todo mundo parou de falar, mas você não garante que tenha atenção. O pessoal pode estar em outros canais lá conversando, pelo WhatsApp, as crianças, os alunos têm grupo de WhatsApp à vontade hoje em dia, né? Então, o Meet, eu acredito que seja por uma questão filosófica do Google, dele não ter essa opção de multi-all. Eu sei que estão pedindo tanto que é capaz que surja, viu? No Meet, tá? Bom, aqui tem uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, o Jamboard. Vocês conhecem o Jamboard? Já? O infantil ali, a professora Carol já disse que já, né? Bom, apesar da professora Carol conhecer aí no infantil, mas o Jamboard ele pode ser usado até no ensino superior, né? Ele é muito legal para trabalhar com aquela parte eu vou dizer o nome comercial, dos adesivos dos post-it, né? A gente fazer aquele post-it, aquela construção de ideias usando o post-it, né? A gente consegue fazer isso de forma muito rápida, muito tranquila com o Jamboard. E no ensino infantil, a gente pode desenhar, né? Eu tenho que... Tá? A gente Tu pode... sabe, José, que eu trabalho com também no ensino superior, numa especialização, né? E aí, nesse momento, à distância, eu usei o Jamboard para fazer a chuva de ideias, ou brainstorm, assim. E aí foi bem bacana, assim, a construção que a gente foi fazendo, né? E depois voltar para ele e aperfeiçoar aquele documento. Então, foi bem, bem interessante. E todo mundo longe, né? Todo mundo longe, ou todo mundo pode estar na sala também, né? O legal é isso, que você pode estar tanto presencialmente. Eu não sei se vocês já viram aquelas telas. Inclusive, quando a gente adquiriu, se não me engano, foi do Rio Grande do Sul, foi do Paraná. A gente pega uma tela que ela é sensível ao toque e põe em cima de uma TV. Vocês já viram isso, não? Porque tem aquelas lousas caríssimas, né, que o pessoal compra para a escola. E o que a gente pode fazer? A gente compra uma tela sensível, você pega a televisão, pega a medida exata da TV e manda para a empresa. Aí eu fiquei em dúvida se é do Paraná ou se é do Rio Grande do Sul. Manda para a empresa lá e a empresa manda uma tela exatamente do tamanho da TV. A gente pega a TV, pluga no notebook ou pluga no computador e aquilo ali vira um tablet gigante. Então, você usar o Jamboard ali fica uma beleza, uma maravilha, né? Imagina você usar um Jamboard num tablet. Agora, imagina você usar numa televisão de 50, de 40 e poucas polegadas, né? Tá?
E enquanto a gente espera, eu fico pensando sobre aquilo que o José falava da diferença do institucional e do individual, também com relação ao MIT, que é algo que eu tenho percebido muita diferença com relação às chamadas que eu realizo no institucional e no individual. Então, o institucional abre diversas possibilidades de ter mais controle até, né? Enfim, que aos poucos foram sendo adaptados, né? Foi mudando, então, mas eu percebia muita diferença, assim, no Gmail institucional e no individual. Uhum. Correto. Bom, o Desenhos também, ele parece um pouquinho com o Jamboard, porque dá para desenhar um desenho livre, à mão livre, né? Mas assim, eu esquecendo, o Jamboard é uma coisa bem interessante. Eu nunca tinha percebido isso e um professor contou para a gente aqui em São Luís. Que ele pega o celular dele e apresenta, né? Aliás, não foi em São Luís, não, foi lá no grupo do GG, que ele pega o celular dele, pega aquela canetinha que vende em ambulante, em papelaria, aquela canetinha que a gente põe o celular em pé e ao mesmo tempo ela tem uma borrachinha atrás, né? Então ele pega o Jamboard, faz a apresentação na tela, como a gente está fazendo do computador, e ali ele começa a escrever com a canetinha dele. Aquilo ali é como se fosse aquela mesa que a gente compra, que custa em torno de R$500, com a canetinha, quer dizer, uma canetinha de R$10, você faz o que faria com eu esqueci o nome do equipamento, uma... Acho que é mesa digitalizadora, não? Eu acho que é a mesa digitalizadora, né? Acho que é. E você faria aquilo ali, você faz ferramentas simples, né? Uma coisa bem acessível ao professor. O professor de matemática, principalmente, ele rabisca bastante, né? Então, é interessante, né? A gente vê o professor hoje em dia compartilhando tela das formas mais inusitadas possíveis e quem somos nós para criticar, né? Ainda bem que ele está fazendo isso, tá? Bom, então, o Google Desenhos, tá? O Google Desenhos, esse aqui é mais recomendável você usar o computador, tá? Ele tem mais ferramentas, você consegue fazer organograma, consegue fazer desenhos mais técnicos com ele, tá? E também todas essas ferramentas, elas se incorporam umas às outras, né? Você pode exportar, importar entre elas, tá? O Google Fotos, a princípio, a gente, poxa, mas que vai ter foto a ver com essas ferramentas de educação, mas passa a ser tão necessário que a gente possa armazenar fotos que sejam de coisas ligadas à educação, que a gente só tem noção quando usa mesmo, tá? As fotos no ensino, acho que em todas as áreas, elas começam a se acumular de tal forma que fica bom a gente ter um repositório infinito para fotos dessa parte educacional e liberar o celular do professor também para isso, né? Porque, olha o que está ocorrendo agora esses dias. O que o professor faz? Tem professor que pede para o aluno fazer atividade no livro, tira a foto e manda lá pelo Classroom, tá? Ao invés de ele pedir um arquivo que talvez o aluno não saiba ainda como enviar, ele tira a foto e manda no Classroom uma foto como se fosse um arquivo, tá certo? Então, isso tem ocorrido muito. Imagina o aluno tem que acumular essas fotos todas no celular dele nesse período. Então, ele, com a conta da escola ou da instituição, isso vai ficar acumulado na nuvem da instituição, tá? Aí tem o Google Maps, que pode ser útil para os professores, dependendo da sua área, tem várias utilidades, né? Na história, na geografia, e até no ensino superior em algumas outras áreas, né? Tem muita utilidade o Google Maps, tá? E ele faz parte do pacote do G Suite. Bom, esse aqui é o Keep, não sei se vocês conhecem o Keep, ele ajuda naquela metodologia GTD, né, de você largar as coisas de mão e deixar que alguém lembre para você alguma coisa. Então, você teve uma ideia, vai, joga ali no Keep, no celular ou no computador, e está guardado ali. Outra hora você vai ver, tá? E ele vira, assim, um repositório de coisas que você quer lembrar, ou até de coisas para fazer também. Se você não tiver uma ideia certa do que é o Keep, do que é o Tarefas, você acaba confundindo um com o outro, né?
O Google Tarefas, que também é integrado ao Gmail, ele te faz aquelas coisas a fazer do dia, tá? Aqueles lembretezinhos pequenos. O Keep, ele guarda a URL, ele guarda a foto, ele guarda... tinha um amigo meu, ele usava o Keep para viajar. Ele viajava, fazia os levantamentos dele, ia jogando tudo lá no Keep, quando ele chegava no escritório, ele ia arrumar, tá? Então, a gente pode perfeitamente fazer isso num projeto, para uso educacional também, tá? E o Keep pode ser compartilhado, né? Isso, exatamente. Com outras pessoas. O bom é isso, né? Que, aliás, todas essas ferramentas, né, professora? Sim, tem sim. essa ideia de trabalhar colaborativamente, né? O bom delas é isso, né? Eu utilizo para fazer a minha lista de mercado, por exemplo. Daí eu e o meu marido, a gente vai colocando no Keep e aí a gente vai contribuindo na lista. Já sabe o que um ou outro pediu, né? Aqui foram as finanças pessoais que foram parar no Google Planilhas. A gente está fazendo as finanças pessoais no Planilha. Bom, aí tem também aí o que ancora tudo isso na parte educacional é aqui o Google Classroom, tá? O Google Classroom, a gente pode considerar ele como um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Eu não gosto de comparar o Classroom com outras ferramentas de outros fabricantes. Eu gosto de comparar ele com o Moodle, porque o Moodle já era internacionalmente conhecido, né? Principalmente nas instituições de ensino superior. A gente teve um encontro aqui no GEG de São Luís, que, inclusive, agora são os 2 novos líderes que deram esse encontro juntamente comigo, né? Eu fui mediador e um falava do Classroom e o outro falava do Moodle. E parecia, assim, a princípio, que ia ter uma discussão, alguma coisa. Não, pelo contrário, a gente viu perfeitamente como, mesmo você tendo o Moodle em sua instituição de ensino superior, você pode perfeitamente ter uma conta do G Suite e fazer a integração dos dois. Um potencializa o outro, né? Você ter o Google Drive para acumular os dados, ao invés de acumular dentro do servidor onde está instalado o Moodle, é muito melhor, você alivia muito mais o servidor, tá? Então, o Google Classroom, ele faz esse papel de ambiente virtual de aprendizagem. Só que a vantagem dele é que todas essas outras ferramentas aqui já estão perfeitamente integradas a ele, tá? Tem uma ferramenta que não está aqui, que eu simplesmente esqueci do ícone, que é o Google Formulários, tá? O Google Formulários, quando ele é integrado com o Google Classroom, você faz uma prova com o aluno online, tá? A gente não vai discutir aqui o método, né? O que o professor usa para o aluno não colar, aí depende muito da metodologia do professor. Mas o que é importante? O importante é que as respostas que ele der naquele formulário, se o formulário for feito por dentro do Classroom, é que essas respostas já vão virar nota lá, já vai contabilizar como nota, você tem uma opção interessante que é a autocorreção. Por exemplo, se as perguntas são de marcar, né, você pode dizer qual é a resposta correta, e ele próprio vai dar a nota. Ele próprio vai dizer, ao final do teste o aluno tirou 10, tá? Se não forem todas marcadas, se tiver alguma subjetiva pelo meio, é claro que também a inteligência artificial não chegou a esse ponto de corrigir ainda, né? É melhor que a nossa inteligência corrija, mas você já vai ter ajudado bastante, né? Tá certo? Quando o Google Formulários, que é uma ferramenta muito boa também para receber os dados, para capturar os dados, é integrado com o Google Classroom, ele vira isso, ele vira uma prova dentro do ambiente, tá? E no Google Classroom você tem muitas, mas muitas opções de trabalhar as várias modalidades de ensino que a gente conhece, tá? Ele dá suporte a várias modalidades de ensino. Deixa eu passar aqui, que está mais lá na frente, mas bom, aí tem o Google Tarefas, que a gente já falou, o que fazer durante o dia, né? Essas coisas que a gente tem durante o dia para fazer. A gente coloca ali esse lembrete e pronto, fica muito bem resolvido. E a gente não pode esquecer que dentro disso tudo tem o próprio Google, né? O próprio Google está aí. A gente tem o Google que a gente usa no dia a dia, a gente tem as várias opções de pesquisa, e a gente tem o Google voltado para a área acadêmica e para a área escolar, onde a gente não vai pesquisar aquela infinidade de coisas, a gente vai pesquisar respostas que são da área científica ou da área escolar, tá? O Google escolar, ele, para o ensino superior, ele ajuda bastante, porque
a gente pesquisa basicamente em cima de artigos. Então, ele traz suas respostas, ele não vai pesquisar aquele monte de coisa que não tem nada a ver com a área científica, que são respostas comerciais, tá? Bom, por que usar o G Suite for Education? Por que eu não uso ele individualmente? Qual é a vantagem que eu tenho em colocar isso na escola ou na faculdade? Bom, primeiro, ele dá suporte à aprendizagem baseada em projetos, que a gente usa bastante hoje em dia, né? E que dá uma autonomia muito grande para o aluno, né? Eu, quando comecei a lecionar no ensino superior, eu via um professor que ele vivia reclamando porque na faculdade tinha prazo para entregar as avaliações, né? Aquele prazo, tem um prazo para mandar a prova, para poder a prova ser impressa e tudo. E esse professor, ele sempre atrasava e sempre reclamava, não, eu não trabalho assim, eu trabalho com projetos. E ficava olhando aquele trabalho deles, puxa, mas isso deve ser muito legal, porque ele gosta de trabalhar desse jeito. E os alunos adoravam a disciplina do professor. Tinha uma autonomia para trabalhar. Durante minhas aulas, eu via os alunos conversando sobre o projeto do professor. Eu digo, não, pessoal, peraí, vocês estão na minha aula, deixa o projeto do professor para lá, bati uma ciumeira, né? Como fica envolvente, como o aluno passa a ter autonomia quando a gente trabalha com a aprendizagem baseada em projetos, né? Então, o G Suite for Education, ele dá suporte perfeito para essa metodologia, tá? A outra metodologia que ele dá suporte, que já é bastante conhecida hoje em dia também, é a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, né? Sala de aula espelhada, tem alguns nomes aí, tá? Você pode perfeitamente dar o conteúdo antes, antecipar alguma coisa do conteúdo, do material, dar a pauta para a próxima aula e se reunir na escola, numa sala, seja numa sala de aula tradicional, seja numa sala de aula dessas que estão fazendo com esse formato, que o Google nem quer que chame de sala de aula Google, né? Mas é um formato de sala de aula que é totalmente diferente, que dá a ideia de que cada um tem uma autonomia, né? Não dá mais essa ideia de que o professor está na frente ensinando e os alunos estão aprendendo, né? E dá um suporte bem legal para se trabalhar com a sala de aula invertida, tá bom? A outra coisa, você tem essa possibilidade de personalizar a aprendizagem, tá? Você tem a possibilidade, através do uso do G Suite for Education, de você atender um aluno que tem um tempo menor de aprendizagem e atender aquele aluno que tem um tempo maior para poder fixar aquele assunto, tá? Você tem condições de atender de forma diferenciada um aluno com espectro do transtorno do espectro autista, né? Um aluno com Down e as várias formas de pessoas com necessidades especiais, tá? Você pode personalizar isso, tá? Outro modelo que se adequa também é o modelo híbrido, onde você parte daquela aula presencial e parte da sua aula está na internet. Isso já é muito comum, já há bastante tempo, esse modelo híbrido, nas instituições de ensino superior. Nas escolas, algumas escolas já trabalham bem com isso, algumas redes nacionais de escola já trabalham muito bem com esse modelo híbrido, né? Mas isso é muito comum nas instituições de ensino superior, nas faculdades, e até nos cursos técnicos, né? Você parte do seu ensino está lá, tá? Bom, a outra coisa que a gente pode trabalhar é com o ensino, eu não sei como é que vocês estão chamando por aí, se é ensino remoto, né? Esse ensino que está sendo feito nesse momento de isolamento, né? Ele dá suporte perfeito para esse tipo de ensino agora, tá? Que a gente foi forçado a trabalhar desse formato, a gente não foi planejado, aqui, pelo menos aqui em São Luís, a gente tomou um susto, o decreto foi feito e acabou a aula e pronto, vai todo mundo para casa. Claro, a gente sabe que foi por questão de segurança e tudo, da saúde, mas não foi uma coisa que a gente chegou a pensar, né? Tem um casos de escola, assim, que a gente foi mostrar, olha, foi lá em janeiro, foi em fevereiro, foi em dezembro, foi lá, olha, tem uma modalidade nova de ensino e tal, tem o G Suite, mostrou para a diretoria, mostrou para o pessoal, né? E o pessoal, não, a gente não quer isso agora, deixa para depois e tal. Quando chegou na semana do decreto, aquela proposta que você tinha feito, aquilo que você tinha falado, tem condições de a gente fazer agora? E agora não vai dar, né? Agora a gente vai ter que treinar os professores, agora a gente vai ter que fazer inscrição, quer dizer, tem todo um processo, né? E aí, como
a gente sentiu falta de ter se preparado antes, né? Tá? Eu não sei aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Luís teve escola que tinha já pago outras ferramentas já pagas caríssimas e em paralelo a gente tinha feito a inscrição no G Suite. E quando chegou a época do isolamento, aquela outra ferramenta caríssima não era da forma que se imaginava, e correram para o G Suite, o G Suite que conseguiu salvar o povo, né? Tá? E também o G Suite for Education ele se adequa perfeitamente ao ensino à distância, tá? É uma maravilha para o ensino à distância, tá certo? Se adequa muito bem nessa modalidade de ensino, tá? Bom, o que a gente vai usar? A gente vai usar todas essas ferramentas que eu acabei falando antes dela, né? O Classroom, o Gmail, o Drive, documentos, apresentações, todas essas ferramentas. A agenda, o Keep, tarefas, planilhas, Jamboard, o próprio Google, o Meet, o Google Groups e o Google Sites, tá? O Google Sites, até pouco tempo, quando a gente falava em sites, eu sou da área de tecnologia da informação, e até pouco tempo, quando a gente falava em site, a gente tinha que se chamar um web designer, ou se envolvesse mais alguém de programação, tinha que ser um desenvolvedor para a área web, para criar aquele site e tudo. A gente continua precisando deles, é claro, graças a Deus, né, que eles continuam trabalhando, mas hoje em dia um professor que é da área de filosofia, um professor que é da área de sociologia, um professor que é da área de história, um professor que é da área de português, que não conhece nada de programação para a web, ele consegue, em alguns minutos, colocar um site no ar. Então, isso é uma maravilha, tá? E o Google Sites, ele traz algumas diferenças em relação ao Google, ao Blogger, que era uma ferramenta anterior ao Google Sites, né? É que o Google Sites já tem uma integração perfeita com as outras ferramentas do G Suite. Você já consegue arrastar e colocar um documento do G Suite dentro do seu site. Você consegue arrastar e colocar uma planilha. Você consegue arrastar e colocar um vídeo do YouTube, tá? E muito facilmente, sem precisar ter essas noções de informática. É uma coisa que você vai arrastando, clicando, tocando, e seu site está pronto em alguns minutos, tá bom? A gente consegue fazer isso numa oficina de minutos, quando o pessoal se assusta, o site está pronto, tá? E o que o professor vai usar em site? Ele pode usar tanto para colocar o seu material que está disponível ali, é claro que ele pode fazer isso também no Google Classroom, claro, pode estar tudo no Classroom. Mas no site ele tem uma visão maior de qualquer um poder acessar a qualquer momento, não somente os alunos dele, como outros alunos. Ele consegue colocar mais coisa do que ele colocaria no Google Classroom, porque ele pode fugir um pouquinho do assunto e colocar ali uma indicação de filme, alguma coisa assim, tá? E uma infinidade de coisas. Você pode ter um site que é específico para a coordenação toda, ao invés de ser um site só de uma disciplina, né? Um site de uma turma, um site de uma série, e por aí vai, tá? O Google Site dá suporte a tudo isso, tá bom? Opa, mudei aqui. As vantagens. As vantagens. Primeiro que o G Suite for Education, ele é um ambiente totalmente da escola ou da instituição do ensino superior, tá? Só entra ali quem a escola quer e só sai dali quem a escola quer, ou a faculdade, ou a universidade, tá? É uma ferramenta que você, quando faz a inscrição, você vai dizer quem entra e quem sai. As contas são da escola, tá? Você cadastra aluno, você cadastra professor, cadastra funcionário, e a escola se apropria dessa ferramenta, tá bom? A outra coisa, dá para incluir uma conta para cada um, de um por um, cada aluno. Não vai ser uma conta compartilhada que um aluno vai usar, tá? A gente, por exemplo, quando vê na escola o uso de tablet, aquele tablet não é do aluno na escola. Tem uma sala normalmente, ou um armáriozinho que anda nas salas, né? Que aquele tablet vai ser compartilhado com o aluno. Mas uma vez que o aluno faz o login naquele tablet, com a conta dele, é tudo personalizado para ele, é tudo dele, os arquivos que ele guardou, o papel de parede, as fotos, está tudo ali, tá? A gente só espera que seja somente coisa de uso educacional, né? Que às vezes o pessoal exagera e começa a guardar outras coisas, né? Tá? O custo, que é um assunto muito importante, né? O custo, quanto é que custa? Bom, para o Google, o G Suite for Education, essa versão que a gente está falando sobre ela, é de graça, tá? Tem gente que não acredita, tem diretor de escola que fica desconfiado, essa história de graça. Eu já tive
numa situação ali que estava concorrendo entre aspas, né, com outra pessoa. Na realidade, a gente já tinha feito a escola já tinha feito adesão ao G Suite for Education, e alguém falou para a diretora, isso aí só está de graça agora nessa época da pandemia. A gente vai lá e tem que mostrar o site do Google, dizendo o Google se compromete a nunca cobrar pelo G Suite for Education. Isso é o compromisso do Google, tá? De que ele não vai cobrar pelo G Suite. O G Suite é de graça e vai continuar de graça, a versão G Suite for Education. Que, é claro, tem suas diferenças, tem suas limitações, né? Em relação a G Suite Enterprise e for Education, tá? Mas, pelo menos para as escolas que a gente tem atendido, escolas grandes aqui da cidade, o G Suite for Education tem atendido e bem, tá? Bom, você vai ter um custo de consultoria. É melhor, é claro, o Google indica que você procure os especialistas. Na página que você faz a inscrição, você tem acesso aos especialistas. Você pode contratar uma consultoria independente, um especialista que está lá no site. É melhor. Mas também a gente sabe que o Brasil tem várias realidades, várias escolas, várias situações. É possível que você se prepare para que a escola faça isso. É possível, a gente tem que dizer isso, tá? Não é uma coisa impossível de se fazer, não. É possível que a escola faça, tá? Ainda em relação aos custos, você vai ter um custo com treinamento de professores, se seus professores não tiverem essas habilidades já desenvolvidas, né? Se não tiver essa fluência digital, como o pessoal costuma falar, né? Você vai ter um treinamento. Esse treinamento você pode fazer pelos GEGs, os GEGs cumprem esse papel de treinamento, né, que a gente, em parte, está fazendo aqui, né? Os GEGs fazem isso muito bem no Brasil todo, e aí tem um link para o GEG Brasil, que tem um link para os outros GEGs no Brasil todo, tá? Tem um mapinha lá. Você pode contratar uma consultoria, você pode contratar o próprio Google, ou você pode treinar aqui, ó, na central de professores. Você pode treinar de graça, tá? Eu quero implantar o G Suite for Education daqui a 6 meses, então eu vou lá e treino todos os meus professores de graça pelo Teacher Center, lá do Google. Os professores vão fazendo o curso, e se quiserem ainda fazem a certificação por lá mesmo, tá? Então é uma maravilha, é um presente que o Google deu para as instituições de ensino, tá? A outra coisa que tem um custo, se você vai usar dentro da escola, você vai ter que ter uma sala, a gente acha que é melhor, né? Os tablets, os Chromebooks estejam dentro de uma sala, ou você pode levar também esses equipamentos para a sala de aula dos alunos, né? Para a sala normal também, por que não, né? E os equipamentos, que são os Chromebooks ou os tablets, que são mais comuns de se trabalhar hoje em dia, do que aquela sala de informática, né? Laboratório de informática, virou uma coisa do passado, né? O laboratório de informática está virando uma peça de museu, né? A gente tem que entender que aqueles computadores com acesso à internet e todos aqueles aplicativos instalados, aquele custo altíssimo para a escola virou uma peça de museu, tá? A gente pode precisar ainda de computadores, como nós, talvez alguns de nós estejamos usando computadores aqui, notebook ou computador de mesa mesmo, mas para o ensino, para o dia a dia do ensino, é melhor o tablet ou um Chromebook, tá? Os requisitos. Quais são os requisitos para você ter o G Suite for Education na sua instituição? O primeiro é ter um domínio registrado e preferencialmente de forma correta, tá? O que é o domínio registrado? Se a sua instituição de ensino superior, a sua escola, tem um site, então, muito provavelmente, ela tem um domínio registrado em nome da escola. Esse domínio, ele tem que estar em nome da escola. Se você vai fazer o pedido para usar aquele domínio, digamos que seja, falar de uma escola aqui do Maranhão, a escola Santa Filomena, fica lá em Codó, aqui no Maranhão, tá? Uma cidade do Maranhão. A Santa Filomena vai ter que ter um domínio, Santa Filomena, se for escola, preferencialmente, .g12.br. G12 é um sufixo no Brasil que é voltado para escolas de ensino fundamental e médio, tá? G12. A gente vê muita escola registrada como .com.br, .net.br, mas o recomendável é o G12. A vantagem do G12 é que o próprio registro.br é a instituição no Brasil que regulamenta a internet, essa questão dos domínios, né? Se você tiver um G12, o próprio registro.br vai hospedar o seu domínio. Você não vai precisar pagar um provedor, por exemplo, tá? Você pode hospedar o seu domínio no próprio registro.br. É um custo a menos. Então, você já vai ter o G Suite de graça e vai ter a hospedagem do domínio também de graça. Quer dizer, de graça, entre aspas, porque
o domínio no Brasil, ele é pago a anuidade para a Fundação de Amparo e Pesquisa de São Paulo, a FAPESP. A FAPESP cobra R$40, que é um valor irrisório para uma anuidade de um domínio, tá? Esse valor sai cobrado, sei lá, para incentivar a pesquisa, para outras coisas, e também para eles terem essa aparelhagem toda que resiste o domínio, né? Então, você vai garantir que aquele domínio santafilomena.g12.br é somente daquela escola, tá? E isso tem um custo, claro, então eles cobram essa anuidade. Os R$40 por ano. Esse domínio lá, quando você for registrar, ele tem que estar no CNPJ da escola. Por quê? Porque quando o Google for lá investigar para saber se quem está pedindo G Suite de graça é realmente uma escola, o que ele vai fazer? O robozinho lá vai checar se aquele domínio está em nome daquela escola. De repente, aquele domínio está em nome de pessoa física. Então, bom, isso aqui está estranho. Como é que uma pessoa física tem um domínio de uma escola? Então, essa conta não vai ser liberada. Estou pensando como o Google pensa aqui, né? Não sei como é que ele pensa, tá? Imaginando aqui. Então, registrar o domínio no CNPJ da escola, tá? O responsável perante a instituição, é bom que seja o responsável pelo domínio. Lá no registro do domínio tem três ou quatro pessoas. O administrativo, acho que tem 4 agora, que é o responsável, o administrativo, o financeiro e o técnico, tá? Então, é bom que o responsável administrativo esteja no nome do responsável legal perante a escola, tá bom? E os outros você dá para o financeiro e o técnico para o pessoal de TI, tá? Mudou a TI, você muda a conta da pessoa lá, tá? É bom que você tenha um pessoal dentro do pessoal que você vai ter naquele projeto de implantação de G Suite, você tem um especialista nisso, né? Que isso aqui pode ser uma consultoria, pode ser uma pessoa da escola que se especializou nisso, que estudou, né? Você vai precisar da ajuda do pessoal da TI, tá? Ainda que, dependendo do tamanho da escola, durante pouco tempo, durante muito tempo, tá? A TI, ela vai ser útil nesse comecinho, nesse registro, essa questão de domínio, essas coisas. Tem algumas coisas que o Google pede na hora que você está registrando, que alguém da TI vai fazer, que é o DNS. Você vai dizer, olha, meu servidor de e-mail agora, da escola, vai ser o servidor do Google. Quem faz é uma pessoa da área de TI. É um arquivozinho de texto com algumas coisas escritas, mas é o pessoal da TI que domina isso. Ainda bem, né? Eu sou da TI. Né? Ainda bem. E vai ter alguém da área de gestão. Alguém da área de gestão por quê? Porque a implantação do G Suite for Education é um projeto, tá? Então, é um planejamento, né? Tem tudo isso. Pode ser de gestão escolar também. O pessoal de gestão escolar entende perfeitamente o que é planejamento, né? Tá? Mas a gente está falando da gestão e gestão, administração, tá? Alguém que sabe gerir projetos. Pronto. Então, esses são os requisitos para a implantação do G Suite for Education. E por onde começar? Primeiro, com o planejamento, né? Quem vai fazer o quê? Quais são os prazos? Quem vai ser treinado? Quem a gente vai contratar? Quem vai ser da TI? Quem vai fazer tal coisa? Todo o planejamento ali, aquele planejamento mesmo da gestão de projetos, né? E por onde começa também? Pelo site do G Suite for Education, tá? Isso aí é um link que leva para o site do G Suite for Education. Lá no site do G Suite for Education, você vai ter as duas opções, a opção gratuita e a opção paga, e para a opção gratuita você vai ter uma opção de se inscrever. Quando você começa a se inscrever a sua escola, você já tem que estar com as outras coisas prontas, tá? Que é o domínio, como a gente falou, já tem que estar em nome da escola, tudo isso, né? Já vai ter a ajuda de alguém da TI, porque já vai ter que fazer um pequeno trabalho lá de confirmar que aquela escola é realmente aquele domínio. Então, como a gente faz isso, é com um procedimento técnico lá que a gente faz no site, e diz assim, ó, essa escola aqui é realmente a escola que está pedindo a inscrição. O Google confirma e passa para o passo seguinte, tá? O Google pede um prazo de 30 dias para avaliar toda a documentação, se realmente é ou não é escola. Se não for escola, se ele achar que não é uma escola, se ele estiver desconfiado que aquilo é alguém querendo pedir conta do G Suite para ficar usando espaço limitado, ele vai pedir outros documentos, outras coisas, né? Ele pede algumas confirmações, como cartão de CNPJ, pergunta por que o domínio não está em nome da escola, pede para alguém que é da escola, com aquele domínio, mandar um e-mail confirmando que é realmente da escola, tá? Ele faz alguns procedimentos assim, tá? Eu já vi situações de escola que aliás, o prazo é 15 dias, eu falei 30 dias, é 15 dias, tá?
Eu já vi situações de escola, por acaso aconteceu com 2 escolas que são institutos, tá? São franciscanas, né? Sem fins lucrativos. Essas 2 escolas liberaram com menos de 15 dias. Então, para mim, eu passei a pensar que quando a escola é registrada sem fins lucrativos, libera mais rápido, porque liberou em torno de uma semana, já estava funcionando o G Suite for Education, liberadinho para a gente cadastrar os alunos e professores e funcionários. Mas tem escola que a gente tem um trabalho muito grande, que alguma coisa foi feita errada na inscrição, às vezes a escola, a gente pega a situação já no meio, já caminhando, né? A pessoa já fez a inscrição e está demorando e chama a gente para ver o que foi, e passa mais de 30 dias e dá um trabalho, é um vai e volta de e-mails, né? Porque alguma coisa foi feita de errado naquela inscrição. O site não estava em nome da escola, a documentação não foi mandada corretamente, a própria escola está registrada em nome de uma forma que não é corretamente, juridicamente, de registrar uma escola. Enfim, tá? Algum problema deu, tá? Já estamos com o tempo para lá de estourado, né? Bom, aqui os sites para seguir o GEG São Luís, tá? No Instagram, no Facebook, e o nosso site bem modesto, feito no Google Sites, inclusive, tá? E também para seguir o GEG Passo Fundo, tá? Aí os dados do GEG Passo Fundo, tá bom? Encerramos por aqui. Tá? Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu achar aqui onde é que para a apresentação. Eu ocultei o negócio lá de... Opa, achei. Só um minutinho. Nossa, José, foi muito, muito boa a tua explicação, assim, bem detalhada, dando instruções, né, que a gente sabe que, querendo ou não, as escolas hoje que vão adotar as ferramentas do Google, o G Suite para trabalhar, elas têm ciência agora de que não é o professor sozinho que vai fazer, né, ele precisa do suporte do TI, da Secretaria de Educação para dar esse apoio, né, então, para tranquilizar, de certa forma, a equipe gestora da escola, que ela não vai fazer sozinha isso, mas que ela vai ter o suporte por detrás da equipe técnica também, para auxiliar nesse processo. Acho que isso foi bem importante, assim, essa tua colocação final do que precisa, e depois a gente vai compartilhar com vocês o link da apresentação, para que a gente possa ter acesso a esses links que você foi falando, né, de acesso às plataformas, ao G Suite, a como a gente poder fazer esse processo, que acho que é bem importante nesse momento, para as escolas que ainda não conseguiram aderir, ou se estão com algumas dificuldades, acho que ficou, assim, bem explicadinho, passo a passo, e a gente te agradece bastante por essa tua disponibilidade em estar aqui conosco. E aí, não sei se tem alguma pergunta para fazer também para o José, se ficou alguma dúvida. Eu aproveitei para abrir o microfone aqui. Na verdade, pergunta, assim, não, só agradecer mesmo e dizer que foi bem esclarecedor, porque por mais que eu fiz alguns cursos já, assim, no Google Classroom, né, específico, mas essa visão de todas as ferramentas, uma por uma, eu não tinha conhecimento das notas, né, do Keep, o Jamboard, acho que é esse o nome, se não me engano, Jamboard. Eu também acho, eu chamo assim também, não sei se é assim não. Né, que é uma ferramenta interessante que a gente tem que explorar também, e como hoje eu faço parte também da coordenação pedagógica de uma das escolas que eu trabalho, então para mim foi bem esclarecedora nesse sentido, até para poder dar suporte depois e para que eu possa continuar mergulhando aqui em cada ferramenta, né, e conhecendo um pouquinho mais de cada uma, então agradecer mesmo, enfim, toda a fala de hoje. Felizmente, a nossa Secretaria da Educação agora aqui adquiriu, né, a plataforma. Que legal. Então, a gente está aguardando aí, porque semana que vem nós temos formação aqui na cidade de todos os professores da rede Que bom. e tudo. Então, eu acredito que, infelizmente, tivemos a pandemia aí, mas, por outro lado, como o professor colocou aí agora, né, a gente se viu obrigado a algumas coisas, e quem ainda via a tecnologia como algo que atrapalhava ou que corria longe, teve que se aproximar, né? Então, eu acho que posterior, essa ferramenta aí vai nos auxiliar muito,
Muito mesmo. Acho que é isso. Eu também gostaria de agradecer, José, pelas contribuições, por estar conosco de tão longe, né? E isso somente através da tecnologia a gente consegue estar em uma situação dessas, estarmos próximos. Agradecer mesmo e dizer para o pessoal que o certificado provavelmente amanhã a gente já encaminha por e-mail, né? Só para esclarecer isso. Tá certo. Então tá, a gente agradece. E, gente, só para lembrar, semana que vem, na quinta-feira, a gente continua com as nossas formações. Então, semana que vem, a gente começa a trabalhar com todas essas ferramentas que o José apresentou. E a gente inicia com a primeira, que é o Classroom, que é o nosso ambiente maior, né, para que a gente possa conhecer o passo a passo dele, aprender a criar as tarefas, os tópicos lá dentro, para ver como que a gente pode organizar a nossa sala de aula. Então, ficam todos convidados também para a semana que vem. E, mais uma vez, José, te agradecemos e colocar o GG Passo Fundo à disposição aí do GG São Luís. A gente pode fazer essas trocas e essas parcerias novamente. Ótimo, ótimo. Muito bom. Muito obrigado.